Olá, senhores, tudo bom? Aqui é o Thiago Coutinho, professor de Geografia do Ícone Pechincha. Estou aqui com vocês hoje para falar especialmente com a galera do primeiro ano. Dá uma olhadinha aqui. Questão 2, página 746, exercícios complementares, lá no módulo 6 da sua apostila. Antes da gente fazer a questão, lembra, vai lá, ativa o sininho, se inscreve no canal. Dá uma olhada, pessoal. Reparem, a gente vai falar agora de um processo chamado processo de intemperismo. O intemperismo é um processo grande, tá? Ele é um conjunto de processos que promove a desagregação das rochas. Então, são variados processos que podem levar uma rocha a ser desagregada. O que é a rocha desagregada? É soltar pedaço. Tá? Então, é como se eu falasse para você, na linguagem popular, a pedrinha, né? É o barro, é qualquer coisa que esteja ali solta, tudo bem? Então, quando uma rocha solta algum pedaço, ela passou por um processo intempérico. Então, todo e qualquer motivo que haja para que saia pedaço de rocha, para que a rocha seja desagregada, é parte de um conjunto de processos que a gente chama de intemperismo, que pode ser de três maneiras diferentes, são três tipos de intemperismo. O intemperismo pode ser físico, quando há contato, quando há choque, quando você tem ali algumas alterações específicas também relacionadas à temperatura, tá? Pode ser químico, quando você muda ali a composição química, normalmente o intemperismo químico está atrelado, boa parte das vezes, à infiltração da água no solo, tá? E aí alterações diretamente no solo. Ou intemperismo biológico, por exemplo, com a expansão das raízes de uma árvore, né? É um dos casos em que a gente pode ter esse tipo de intemperismo. Então, todo e qualquer motivo que haja para desagregação de rocha está vinculado a um processo intempérico, ok? Vamos dar uma olhadinha na questão? Repara aí comigo. Questão da FGV 2016, que diz assim: as variações de temperatura ao longo dos dias e noites nas diferentes estações do ano causam expansão e contração térmica nos materiais rochosos. Olha, então a temperatura está causando ali, o material ora expande, ora contrai. Tudo bem? Levando à fragmentação dos grãos minerais. Além disso, os minerais com diferentes coeficientes de dilatação térmica comportam-se de forma diferenciada às variações de temperatura, o que provoca deslocamento relativo entre os cristais, rompendo a coesão inicial entre os grãos. Todos os processos que causam desagregação das rochas, aí é que está o X da questão, né? Todos os processos que causam desagregação das rochas, com separação dos grãos minerais antes coesos e com sua fragmentação, transformando a rocha inalterada em material descontínuo e friável, constituem um processo de... Pessoal, tem uma série de informações dentro da questão, mas algumas são informações chaves. Por exemplo, quando você lê todos os processos que causam desagregação das rochas, na tua cabeça imediatamente tem que vir intemperismo, a partir do momento em que você sabe o que é intemperismo. E aí, na hora que você vai buscar as alternativas, você já vai eliminar praticamente todas, né? Até porque você percebe aí que o gabarito, obviamente, é a letra A, intemperismo físico. Mas quando você vai lá para a laterização é a formação da laterita, que é gerada por lixiviação, enfim, é todo um processo que a gente certamente verá em sala de aula. A lixiviação é quando a água bate no solo, né, e leva ali aqueles sedimentos, aqueles nutrientes do solo. É como se fosse uma lavagem do solo. A letra D é a formação das vossorocas. A vossoroca é um buraco gigantesco formado por um processo erosivo muito intenso. E a letra E é o ravinamento. O ravinamento é a formação de ravina, né, que é também um processo erosivo intenso, um pouco menos intenso que as vossorocas, mas um processo erosivo bem considerável. Só que todos esses aí estão vinculados a um processo maior, que é o processo de degradação do solo, que é justamente o intemperismo. No caso aí, intemperismo físico, porque ele fala dessas alterações de temperatura. Você só poderia ter dúvida aí se ele botasse intemperismo físico, químico, biológico. Ele só colocou uma alternativa de intemperismo. Facilitou bastante a sua vida. Espero que tenha ajudado. Um abraço, senhores. Até a próxima.